Alguma vez você já se pegou pensando assim, se Deus está no controle mesmo, por que eu tenho que tomar decisão? Ou se Deus está no controle, se Deus sabe todas as coisas, do que adianta eu tomar alguma decisão? Por que eu estou aqui quebrando a cabeça? Se Deus sabe, era só Ele me falar. Se Deus está no controle, qual que é a minha responsabilidade? Já pensou isso? Será que no fim das contas nós somos só figurantes de um grande filme que Deus está fazendo? Ou as nossas escolhas de fato têm um peso? Será que a gente escolhe, tipo, sei lá, a gente pode mudar alguma coisa ou já está tudo escrito como a nossa vida tem que ser e Deus sabe tudo mesmo? Eu sei, parece aquelas filosofias de madrugada, sabe? Quando você tinha que estar dormindo e aí você começa a ficar pensando um monte de coisa, aquela conversa, aquela discussão de 10 anos atrás, nossa, eu poderia ter dito isso, poderia ter feito isso e tal. Parece, né? Com essas coisas misturadas com uma leve crise existencial, talvez seja um pouco disso, mas fato é que isso mexe muito com a gente. Porque é muito fácil falar assim, não, confia em Deus, Ele tá no controle, confia em Deus e tal, até a sua vida começar a pegar fogo. E eu queria que a gente tivesse aqui uma conversa sincera sobre o que significa confiar na soberania de Deus e também sobre o peso, a responsabilidade das nossas escolhas. Não tem resposta fácil, não tem fórmula mágica, mas a gente pode ver algumas histórias da Bíblia, a gente pode conversar sobre princípios e também eu acredito que existe um convite do Senhor para a gente ver uma vida com mais coragem, com mais consciência das nossas responsabilidades e com mais sabedoria. Então vamos lá, tem gente que trabalha até cair e tem gente que não faz nada, fica só sentada esperando Deus agir. Qual que é o jeito certo? O que eu tenho que fazer? Aquela famosa frase que a gente costuma ouvir, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. É uma frase muito bonita, mas como que funciona na prática? Quando você tá com a conta no vermelho, quando você tá magoado, coração partido, ou quando a vida tá toda bagunçada, como que funciona isso? Orar como se tudo dependesse de Deus e viver como se dependesse de mim. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que orar. O que eu tenho que fazer? E eu quero deixar bem claro que eu acredito que Deus tá no controle de todas as coisas, tá? Porque tem uma galera que costuma falar aí que Deus não tá no controle, algumas coisas fogem do controle de Deus e tal. Eu discordo 100% desse tipo de comentário. Se liga no que acontece em Gênesis 11. A gente tem a história da famosa Torre de Babel. A galera se junta, todo mundo ambicioso, com um sonho, construir uma grande torre e eles começaram a trabalhar junto em unidade e tal, com um único desejo: nós vamos chegar até o céu. E qual foi a reação de Deus? Deus não aparece ali com uma plaquinha escrito assim: valeu galera, parabéns pela unidade, parabéns pelo trabalho em equipe, vocês são zica. Não, Deus confunde a língua do povo para que eles não se entendam, para que eles não continuem falando o mesmo idioma. Por quê? Porque aquele projeto não estava sendo focado na unidade, aquele projeto era sobre ego, era sobre construir algo muito grande para a glória deles, para a glória dos próprios homens. A Torre de Babel para nós é um lembrete, mas também é um alerta. O trabalho e o esforço, se eles forem movidos, né, se a sua motivação for o egoísmo, for a ambição, for o orgulho, isso é só mais uma forma de você se perder. Mas o outro extremo também é muito perigoso, tanto quem trabalha e não coloca a sua confiança, não coloca a glória na mão de Deus, isso é um perigo, mas o outro extremo também é uma loucura. Em Mateus 25 a gente tem a parábola dos 3 talentos. Eram 3 servos, cada um deles recebeu uma bolsa de dinheiro. 2 foram lá, investiram, arriscaram, multiplicaram aquele valor. 1 ficou com medo, guardou e falou assim: vou jogar safe aqui, vou ficar de boa, porque eu não perco o que eu tenho. Quando o patrão voltou, os 2 que investiram, arriscaram e multiplicaram foram elogiados, mas aquele que escondeu seus tesouros, o patrão brigou com ele, criticou ele e falou: cara, não é assim que funciona. E a moral da história é, às vezes a gente não faz nada, a gente fala que, não, é porque eu tô esperando Deus fazer, não, é porque eu tô esperando uma resposta de Deus, tal. Aí a gente fica parado, enterra um talento. Isso daí não é fé, isso não é sabedoria, isso é medo disfarçado de sabedoria, é medo disfarçado de fé. Não, tô esperando uma resposta de Deus, quando na verdade você tem medo de agir. Então trabalha muito e não ter o coração conectado com Deus é um perigo, e não fazer nada porque fala que está esperando uma resposta de Deus quando na verdade você está com medo também é um perigo. Então os dois extremos são muito perigosos. Você trabalhar e não confiar em Deus é errado, e você ficar parado, né, falando que confia em Deus quando na verdade você tem medo de se mover, isso também é errado. Então como é que a gente vive no meio dessa tensão, né? Não existe fórmula secreta, não existe nenhum mapa dizendo nessa hora que você descansa e confia e nessa hora que você trabalha e se esforça. Não existe esse mapa. A vida com Deus é feita de histórias, tentativas, erros, acertos, recomeços, ousadia. Você precisa arriscar, cara. E as suas escolhas, elas importam justamente porque Deus está no controle, não apesar disso. A gente costuma pensar que uma coisa é contrária à outra. Deus está no controle, então não importa o que eu faça. Na verdade, importa o que você faça exatamente porque Deus está no controle. Deus não te trata como um peão no jogo de xadrez. Eu vou jogar ele aqui e qualquer coisa eu sacrifico ele. Não é isso. A sua vida é uma parceria com Deus, é uma parceria com o Espírito Santo. Ele te chama para criar, te chama para construir, te chama para arriscar, para amar, para servir. E quando você arriscar e quando der errado, Deus vai estar lá com você do mesmo jeito. Não como um chefe bravo pronto para te criticar, mas como um pai que está pronto para te acolher, para te ensinar e para te colocar de volta no trilho. O fato de Deus estar no controle não pode ser uma desculpa para você ficar parado. Não pode ser um sedativo espiritual para você enterrar os seus sonhos. Deus está no controle. Isso é um convite para você se movimentar, para você agir, para você arriscar. Você precisa fazer algo com os dons, com os talentos que Ele colocou na sua mão. Guarda uma coisa no seu coração: se você está esperando
esperando ter 100% de certeza antes de agir, você nunca vai agir. Esperar ter 100% de certeza não é viver pela fé. Fé é se mover, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ter 100% de certeza. Você precisa ter 100% de confiança em Deus. Então tem algum passo de fé que você precisa dar, mas está paralisado pelo medo? Tem algum sinal que você está esperando do céu, só que lá no fundo você sabe que esse sinal não vai vir, porque você precisa agir, você precisa responder antes de Deus responder para você? Pode ser simples, pode ser pequeno, mas se o Espírito Santo está colocando no seu coração, você precisa agir. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, você foi abençoado, compartilhe aí para mais pessoas serem abençoadas também. Deus abençoe você, valeu!